Oi, gente linda da Pro. Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Estão se cuidando? Hã? Espero que estejam todos bem, tá? Hoje a gente vai começar o nosso caderno novo de matemática, tá bom? Acho que vocês vão gostar muito do conteúdo desse caderno. Vocês vão ver que é bem divertido. Então, a gente vai lá para a página 71, unidade 7. Olha o tema, gente. Matemática e folclore? Como assim? Então, a gente vai, dentro das nossas aulas de matemática, a gente vai ter algumas lendas folclóricas. Por quê? Porque nesse mês de agosto, a gente comemora o Dia do Folclore Brasileiro. Legal, né? No dia 22 de agosto. E o que é o folclore? Folclore são as nossas tradições, os nossos costumes. Então, fala tudo de um povo, né? De um país. Então, a gente tem, assim, muitas lendas, muitas adivinhações, muitas piadinhas. A gente tem ditos populares, nós temos danças típicas, músicas, tudo isso faz parte dos costumes de um povo. Então, isso é chamado de folclore, tá? E uma das coisas que a gente tem bem presente no nosso folclore são as lendas, que os indígenas adoram lendas. Então, eles criam histórias para tudo, para falar sobre como surgiu cada coisa. Eles olham para o sol, como surgiu o sol? Então, eles têm uma lenda, eles têm uma história para contar. Como surgiu a lua, como surgiu a Vitória Régia. Então, tudo eles têm uma lenda, né? Eles explicam, assim, a existência das coisas através de lendas. E nós, desde pequenininhas, né, a gente já ouve lendas. Então, a gente já, provavelmente, né, vocês já devem ter ouvido falar da lenda da Iara, do Boto Cor-de-Rosa, do Curupira, da Mula Sem Cabeça, do Saci Pererê, do Negrinho do Pastoreio, do Boitatá. E nesse caderno, a gente vai conhecer um pouquinho mais, né? Quem já conhece vai recordar. Quem não conhece ainda essas lendas, vai conhecer junto com o Pro, tá? Então, conforme elas forem, essas personagens forem citadas, né? Nas aulas, a Pro vai tentar trazer para vocês um vídeo contando sobre essa personagem, sobre a lenda dela, tá bom? Vai ser bem legal, bem divertido. Então, vamos lá. Como a gente vai começar o caderno falando do Saci Pererê, o que a Pro trouxe? Já trouxe um vídeo para vocês sobre essa personagem, sobre esse mito, né, folclórico. Os mitos folclóricos, eles têm, assim, superpoderes, né, que os seres humanos não têm. Por isso que eles são mitos, tá? Então, a gente vai conhecer um pouquinho, tomara que vocês gostem. Depois, vocês também podem ir lá na internet e pesquisar um pouquinho mais sobre essa personagem, sobre essa lenda, tá bom? Vai ser legal. Vamos lá. Vamos curtir juntos. Oi, galerinha! Hoje a nossa história é sobre o personagem do folclore brasileiro, o Saci Pererê. Vocês já ouviram falar dele? Fiquem atentos, pois vamos aprender um pouquinho mais sobre ele. Mas antes, não se esqueçam de deixar o seu like e se inscreverem aqui no canal. O Saci Pererê. Segundo a lenda, o Saci, ele é um menino negrinho que fuma um cachimbo. Ele tem uma perna só e usa um gorro vermelho que lhe dá o poder de sumir e aparecer em outro lugar em instantes. E ele é muito lembrado por suas inúmeras travessuras. E é porque ele vive aprontando com os outros que todo o pessoal da floresta tem bronca do Saci. Certo dia,
ele deu um nó no rabo do cavalo. E outro dia ainda passou batom vermelho na bocona do jacaré, que ficou muito irritado, pois para tirar depois foi o maior sufoco. O Saci vive por aí se escondendo e pregando peças em todo mundo. Na mesma semana, o danado do Saci passou cola no galho da árvore e a coruja ficou grudada, coitada da coruja. Ele ainda enrolou a língua do tamanduá. Parece que o Saci já acorda com a ideia na cabeça de qual travessura ele vai aprontar no dia. Diz a lenda que quem quiser controlar as brincadeiras do Saci, que deixa todo mundo com raiva, precisa pegar seu gorro vermelho. Mas isso é muito difícil, pois ele vive por aí de um lado para o outro em rodemoinhos. Um belo dia, o Saci Pererê, ele recebeu uma carta o convidando para ser representante do folclore brasileiro, num evento muito chique. Ele ficou todo orgulhoso e no dia queria ficar todo elegante e quis colocar um sapato no pé, mas não teve jeito. Todo mundo coloca o sapato ficando em pé na outra perna, mas o Saci só tem uma perna. Não tendo outro jeito, ele foi pedir ajuda ao pessoal da floresta. Primeiro, ele pediu ajuda ao cavalo, que, é claro, deu a maior gargalhada e disse: "Você se lembra no dia que deu um nó no meu rabo? Você vive aprontando comigo, eu não vou te ajudar." Então o Saci foi pedir uma mãozinha para o jacaré. "Ha, ha, 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 ha!" riu o bicho com seu bocão cheio de dentes. "Se depender de mim, você vai descalço mesmo." O Saci, meio triste, já estava desistindo de pedir ajuda, achando que todo mundo ia dar o troco nele. Quando andando pela floresta, ele encontrou a coruja e tentou uma última vez. "Ô, dona coruja, me ajuda a calçar este sapato, vai? É umzinho." A coruja pensou e respondeu: "Eu só ajudo se você prometer que não vai mais aprontar suas travessuras, com ninguém." E o Saci, com um olhar travesso, já foi logo prometendo, mas com os dedos cruzados. A coruja, então desconfiada, falou: "Me dê seu gorro, para que eu tenha certeza que você vai se comportar agora." Ele, já ficando atrasado para sair, deu logo o gorro para a coruja, que então o ajudou. E de sapato e cheiroso, o Saci se mandou. Mas passado dias, o Saci já não era mais o mesmo. Estava quieto e triste, e a coruja, muito sábia, pensou: Saci Pererê é Saci Pererê, conhecido pelas travessuras. E então, para o bem do folclore brasileiro, o gorro a coruja devolveu. E o Saci tão alegre ficou que, pelo menos com a coruja, ele nunca mais aprontou. E esse é o Saci Pererê. E aí, galerinha, já tinham ouvido falar do Saci Pererê? Nossa, legal, né, gente? Bem legal a lenda do Saci. Viu como ele é arteiro, pessoal? Ele faz muita arte, muita arte. Daqui a pouquinho a gente vai conhecer mais umas artes aí que ele faz. Então, vamos lá, vamos continuar com a nossa aula. Vamos ver. Então, olha, a gente está aqui, deixa eu ver. Isso. Saci Pererê. Então, a gente vai explicar um pouquinho agora sobre ele. A gente já conheceu bem, né? Lá no vídeo, agora a gente vai voltar aqui para o caderno, ó. Saci Pererê é um personagem lendário. Lendário já lembra a palavra lenda, né? É uma história que tem gente que acredita, tem gente que não acredita. A gente deixa a cargo da imaginação de cada um, tá? É um personagem lendário do folclore brasileiro e originou-se provavelmente entre as tribos indígenas do sul do Brasil. Ele é um moleque levado, de olhos brilhantes e vivos. O Saci tem 0,5 metro de altura. 0,5 metro, gente, é metade da nossa Alice. Lembra da nossa Alice, que vocês têm a régua? Ela tem 1 metro. O Saci tem metade daquela altura, 0,5 metro. Tem os braços curtos
mãos furadas. Possui apenas uma perna. Aliás, uma perna muito ligeira, bem rápida. E usa uma carapuça vermelha encantada. Costuma assobiar antes de aparecer, rodando em torno de si mesmo como um peão, formando um redemoinho. Legal, essas características, né? Essas são as características do saci. Embora ele não seja malvado, ele adora fazer travessuras. Ele esconde objetos, ele trança a crina dos cavalos, apaga o fogo do fogão, queima a comida, azeda o leite, assusta as galinhas, espanta o gado e derruba o chapéu dos viajantes. Quer espantá-lo? Use pimenta e alho. Nossa, ele não gosta nem de pimenta nem de alho. Para capturá-lo, jogue uma peneira sobre o redemoinho. Após a captura, deve-se retirar sua carapuça para garantir a sua obediência e prendê-lo em uma garrafa. Olha ele aqui, ó. Foi retirada a carapuça dele e prendeu ele numa garrafa. Aí ele fica bonzinho. Ê, saci arteiro, hein? Muitos autores escreveram suas histórias sobre esse mito. Monteiro Lobato, famoso escritor brasileiro, escreveu a obra A Contagem dos Sacis. Então, o Monteiro Lobato ele escreveu essa história aqui, ó, A Contagem dos Sacis. É ela que vai aparecer aqui na nossa matéria, né? Junto com matemática, também as historinhas folclóricas, tá? Nessa história, o Monteiro Lobato, o que ele quis contar? O início da amizade do Pedrinho, que é o neto da Dona Benta, com o mais famoso personagem do nosso folclore, que é o Saci Pererê. Na história, acontece um evento muito importante para a sacizada, que é uma turma de sacis, pessoal, não era só um, não. E esse evento está prestes a acontecer numa grande festa que se chama Grande Festa da Contagem. Uma vez por ano, os danadinhos dos sacis, eles se reúnem e o chefe dos sacis, ele conta um por um dos sacis para ver se não está faltando ninguém. O Pedrinho, que ainda mantém um saci prisioneiro, concorda em deixá-lo participar dessa reunião. Mas, do alto de uma árvore, o Pedrinho ele fica observando a festa. Ele fica assistindo a esse grande espetáculo, ele fica fascinado com a energia daquela turma e com a criatividade das brincadeiras dos sacis. Então, quem quiser saber mais sobre essa história, tem um livro adaptado, né, de Monteiro Lobato, A Contagem dos Sacis, da editora Globo, tá? Então, olha bem. O Pedrinho está pensando assim, né? Ele está ali observando todos os sacis naquela grande festa, né? O chefe dos sacis fica contando um por um para ver se não está faltando nenhum saci. Aí o Pedrinho pensou, nossa, em lugar de contar um a um, será que o chefe dos sacis não teria uma estratégia de contagem mais rápida? Porque demora, né, gente? Ficar contando 1, 2, 3. Então, aqui a gente vai conhecer aquelas estratégias que a Pro mostrou lá na multiplicação, né? A gente pode começar uma estratégia pela adição e depois a gente pode transformar numa multiplicação, fica mais rápida, né? Vai estar escrito aqui, situação, problema. E você, que estratégia utilizaria para contar todos os sacis presentes nessa festança? Uma coisa legal é vocês dividirem. Vocês estão vendo aqui os sacis,
tá? Eles estão na festa, lá na floresta, que é uma clareira. Clareira é um espaço onde não tem nenhuma plantação, ou pode ser na floresta, ou pode ser numa fazenda, tá? Não tem nenhuma plantação. Então, de dia, essa clareira aqui, esse espaço é iluminado pelo sol, à noite é iluminado pela lua, tá? A gente está vendo que a festa deles foi à noite, né? Porque a gente está vendo a lua. Aí seria uma boa estratégia separar, ó. Desse lado aqui é o lado esquerdo, desse lado aqui é o lado direito, tá? Então, como é que a gente poderia fazer uma contagem mais rápida, mais ágil, que não fosse contando 1, 2, 3, 4, olha como demora, né? Então, a gente poderia começar pela adição fazendo assim, ó. Eu estou vendo aqui 3, mais 3, mais 3 sacis, tá? Aqui a professora está falando, atenção, aluno, vamos organizar essa contagem? Não se esqueça da dica de Pedrinho. Não vale contar de 1 em 1. Parte 1 da contagem dos sacis. Observe os sacis organizados do lado esquerdo da clareira e que estratégia você utilizaria para contar? Foi o que a Pro mostrou agora, né? Em vez de contar 1 por 1, a gente pode, aqui eles estão assim tão alinhadinhos, né? Tão arrumadinhos, a gente pode contar. Bom, aqui eu estou vendo 3, aqui eu estou vendo mais 3 e aqui eu estou vendo mais 3. Então, fica assim, ó. 3 mais 3 mais 3. Bom, 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9, tá? Agora eu posso olhar para essa adição, que já está começando a ficar um pouquinho longa, né? Eu posso substituir por uma multiplicação. Quantas vezes eu estou vendo 3 sacis? Eu estou vendo 1, 2, 3 vezes em cada lado ali, em cada linha, 3 sacis. Então, eu também posso olhar, bom, aqui quantas vezes eu estou vendo 3? 1, 2, 3 vezes eu estou vendo 3. E eu já sei que 3 vezes o 3 é igual a 9, né? São 3 vezes o 3. São 3 mais 3 mais 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. Tá? Então, eu posso fazer assim, aqui. Eu estou vendo 3 mais 3 mais 3. Eu estou vendo 1, 2, eu estou vendo 3 vezes 3 sacis, tá? Agora eu vou olhar para o lado direito. Em vez de eu ficar contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, eu estou vendo aqui também alinhadinha, estou vendo. Nesse primeiro espaço, 5 sacis mais 5 sacis mais 5 sacis. Então, o que eu estou vendo aqui? 5 mais 5 mais 5. Se eu quiser transformar essa adição em uma multiplicação, eu estou vendo 1, 2, estou vendo 3 vezes o 5, tá? Aqui vai ter que aparecer de novo para eu ir para a próxima. Então, agora eu estou no lado direito, né? Eu estou vendo 5 mais 5 mais 5 é igual a 15. 5 mais 5, 10. 10 mais 5, 15. Ou eu posso pegar essa adição e transformar em uma multiplicação. Estou vendo aqui, 1, 2, 3 vezes o 5. É como se eu estivesse vendo ali, 3 vezes 5 sacis. 3 vezes o 5, eu já sei que é igual a 15. Eu já conheci aqui esse resultado pela adição. 3 vezes o 5. 5 mais 5, 10. 10 mais 5, 15. Tá? Então, olha, como uma adição,
pode se transformar em uma multiplicação. É mais rápido, mais ágil, tá? E substitui adições longas. Essa não está muito longa ainda, mas tem algumas adições que são bem longas. Só que a multiplicação, ela substitui adições longas que as parcelas aqui, ó, sejam com o mesmo número, tá bom? Esse é o detalhe. Bom, a parte 3 da contagem dos sacis. Como é que você contaria agora todos os sacis presentes na festa? Então, você olharia para o lado esquerdo, para o lado direito. Então, vocês podem fazer esse esquema aqui também aí no quadro de vocês. Bom, eu já sei que lá do lado esquerdo, nós temos o quê? 3 vezes 3 sacis, né? E do lado direito, nós temos 3 vezes 5 sacis. Do lado esquerdo, 3 vezes o 3, já sei que são 9. Do lado direito, 3 vezes o 5, já sei que são 15. Aí, se eu quiser somar 9 mais 15, para eu saber o total de sacis naquela cena, eu posso pensar assim, ó, deixa eu pegar o maior, aí eu só continuo a contagem. Aí eu penso, eu já tenho 15, mais 9, tá? Já tenho 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ah, então eu tenho um total de 24 sacis, tá? E eu fiz uma adição. Eu fiz 9 mais 15 é igual a 24. Então, é bem gostoso, né, de aprender multiplicação. Se a gente pensar primeiro na adição, fica bem mais fácil, tá? Aí a gente transforma lá no nosso pensamento, no nosso raciocínio, a gente vai transformando em multiplicação, tá bom? Então, agora a gente vai lá para a página 136, fazer a lição de casa número 1, porque ela é bem parecida com essa lição que a gente acabou de fazer. Ali foi uma contagem de sacis. Agora a gente vai conhecer o Bumba Meu Boi, que já é uma outra lenda, tá? O Bumba Meu Boi é um dos traços marcantes na cultura brasileira, principalmente na região Nordeste. Trata-se de uma dança folclórica que combina elementos de comédia, drama e tragédia, tentando demonstrar a fragilidade do homem e a força de um boi. Então, a Pro, como eu falei, né, sempre que aparecer alguma personagem lendária, eu vou tentar trazer a lenda para vocês assistirem, tá? Então, o Bumba Meu Boi, aqui é a festa em Parintins, lá no Amazonas. Então, ele está presente no norte e no nordeste do país, tá? É uma personagem folclórica bem típica dessas regiões, tá bom? Então, a gente vai curtir um pouquinho também juntos essa lenda. E aí a Pro vai explicar a lição de casa para vocês, tá? Vamos lá. Turma do Folclore. Entre o norte e o nordeste do Brasil, havia uma grande fazenda repleta de animais. Seu proprietário era um importante fazendeiro, dono de muitas terras. Ele tinha diversos empregados e cuidava dos animais da fazenda com toda a dedicação. Entre seus animais havia um que chamava muita atenção. Um boi preto, grande, de chifres reluzentes e muito vistoso. Seus empregados tinham um carinho especial pelo animal, que era o preferido do fazendeiro. Mas um dia, ele sentiu falta do seu animal predileto. Foi então que chamou seus empregados para procurarem o boi. Todos procuraram pelo pasto, celeiro e baias da fazenda e nada do animal. Eles saíram por todos os lados.
Até que no terceiro dia, avistaram o boi nas margens do rio. Muito doente, com febre alta e quase desfalecido. Um dos empregados foi avisar o patrão, que, desesperado, foi correndo ver seu boi. Ele estava muito doente e com a garganta inflamada. Um de seus empregados teve uma ideia e arrancou em disparada para chamar o pajé de uma tribo indígena ali da região. Quando o pajé chegou com os índios de sua tribo, evocou todas as suas entidades protetoras, lançando uma magia sobre o boi. Neste momento, algo mágico aconteceu e o boi despertou completamente fantasiado, com uma estrela na testa e uma manta repleta de insígnias, medalhas e muitas fitas coloridas. Passou a dançar efusivamente, balançando a cabeça e o corpo com muita euforia. O fazendeiro não se continha de tanta alegria e gritou: "Viva o Bumba meu boi!" No dia seguinte, dia 30 de junho, ele organizou um grande desfile para o seu boi, enfeitando toda a fazenda com bandeirinhas e fitas. Convidou seus empregados, o pajé e sua tribo, em forma de agradecimento. Eles tocaram zabumba, pandeiro, matracas e tambores noite afora. E o fazendeiro celebrou com muita festa a vida de seu querido boi. Turma do Folclore. Bem legal, né, gente? Bem legal essa lenda também, tá vendo? Como mostra a força de um boi, né? É bem típica, essa lenda é bem típica lá do norte e do nordeste. Bem legal, né? Gostei. Então, vamos lá, vamos continuar. Folclore. Entre Opa. Deixa eu passar lá para outra cena. Pronto. Então, aqui, ó, nesse exercício, vocês vão ver que é bem parecido ali com o exercício do Sacis, né? Pela arrumação aqui dos bumbas meu boi, né? Diversas fantasias foram confeccionadas para a festa do Bumba Meu Boi, para que as costureiras pudessem contar com mais facilidade a quantidade já produzida. As peças foram organizadas da seguinte maneira. Então, vocês poderiam usar a mesma estratégia que nós usamos para o Sacis. Vocês poderiam contar quem é que está aqui do lado esquerdo, depois quem é que está aqui do lado direito, né? Do lado esquerdo, vocês estão vendo que são fantasias, cada Bumba Meu Boi aqui está com uma fantasia vermelha. E aqui, cada Bumba Meu Boi está com uma fantasia cinza. Então, o que o exercício quer? Quantas fantasias de cor vermelha já foram produzidas? Uma estratégia excelente é você contar o número de linhas e multiplicar pelo número de colunas. Mas antes disso, antes de pensar na multiplicação, pensa na adição. Então, você vai ver aqui, ó, que na primeira linha você tem 1, 2, 3, 4, Bumba Meu Boi. Então, vai aqui, 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4. Então, faz primeiro pela adição. Depois, quando você tiver com a sua adição ali, que você estiver vendo, né, todas as parcelas, vai ficar mais fácil. Você vai estar vendo 1, 2, 3, 4, 5 vezes 4 Bumba Meu Boi aqui, ó. Né?
E se você fizesse também olhando linhas e colunas, também daria certo, porque você estaria vendo 1, 2, 3, 4, 5 linhas vezes 1, 2, 3, 4 colunas. Então, primeiro a gente conta o número de linhas, depois o número de colunas. Então, tem várias estratégias aí, tá? E depois eles querem que vocês façam a mesma coisa. Quantas fantasias de cor cinza já foram produzidas? Aí voltem lá. Bom, eu estou vendo aqui, na primeira linha, 3 bois, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. Faz primeiro pela adição e depois transforma essa adição numa multiplicação, tá? Então, e se vocês quiserem fazer por linhas e colunas, fica legal também, ó. 1, 2, 3, 4, 5 vezes 1, 2, 3 colunas. 5 vezes o 3, tá? É só vocês olharem como é que a Pro fez a estratégia lá do Sacis, e aí vocês vão ver que vai ficar, a estratégia é a mesma. Só muda o quê? A personagem, o número, né? Das personagens que aparecem aqui, as personagens lendárias, tá? E por último, eles vão querer, nossa, explique como você pode contar rapidamente a quantidade total de fantasias das duas cores. É o que a Pro falou, você pode contar rapidamente, vamos fazer de conta que agora eu vou pegar tudo, tá? Se você fizer o número de linhas multiplicado pelo número de colunas, aí fica uma conta rápida, ó. 1, 2, 3, 4, 5 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 vezes o 7, tá? E você tá vendo que eu não preciso ficar contando de um por um, seria muito demorado, tá joia? Então, essa lição, gente, essa lição de casa, a lição de casa 1, pegando essas páginas, nós vamos corrigir ela amanhã, na nossa live de matemática, tá? Então, o que a gente vai tentar fazer? Vamos ver se a gente dá uma driblada no tempo, né? A gente vai primeiro corrigir essa lição, eu vou chamar algumas crianças para me falarem, né? O que elas fizeram nesse primeiro exercício, nesse segundo e nesse terceiro. E aí a gente corrige. Aí vocês vão pôr autocorreção, vão corrigindo com a caneta verde ou lápis de cor verde. Então, é claro que amanhã vocês vão ter que estar com o caderno de vocês pertinho, tá bom? E depois da correção da lição de casa, aí eu vou tomar a tabuada do 1. Espero que dê tempo de tomar de todo mundo, tá? Se aconteceu o que aconteceu na outra live, que ela caiu, a gente combina de voltar, tá? Aí eu volto todo o sistema e a gente volta para a live até a gente terminar o que a gente tem que terminar, tá bom? Então é isso, gente. Por hoje é só. Se dediquem bastante, tá bom? Percebam que a multiplicação, quando ela é entendida, ela é bem gostosa de se fazer e ela fica bem mais fácil se você primeiro pensar na adição. Primeiro pensar nas continhas de mais e depois transformar em continhas de vezes. Só que para tudo isso precisa de treino. Não basta só ficar nessa aula, né? Tentem criar outros exercícios parecidos com esse e aí vocês vão treinando, tá? Outra coisa, gente, vamos tentar seguir a sequência das tabuadas conforme a Pro for dando. Não adianta pegar todas as tabuadas, querer estudar todas, porque aí vocês não vão entender o processo. A Pro combinou assim, vamos fazer uma por semana, é porque a Pro sabe que tem que ser aos pouquinhos, né? Senão vocês não conseguem entender a dinâmica da multiplicação. Então, a gente nem precisa ter pressa, tá bom? A gente vai fazendo aos pouquinhos, que é para a gente assimilar bem esse conteúdo.
tá? Então é isso, pessoal. Um beijinho bem, bem carinhoso da Pro. Fiquem muito bem aí, tá? Se cuidem e até a nossa próxima aula. Bye, bye, gente.